Freddie Mercury permanece indiscutivelmente como uma lenda da música, especialmente no universo do rock. O ex-líder e vocalista da banda Queen faleceu em 1991, vítima da AIDS, mas deixou um legado inigualável com suas performances eletrizantes, seu carisma único e sua voz impressionante. Para entender melhor quem foi Freddie, vamos explorar sua vida sob a perspectiva de Mary Austin, sua ex-noiva e amiga íntima. Tudo começou em 1968, quando Brian May e Roger Taylor fundaram a banda Smile. Inicialmente contava com Tim Stafford como vocalista e baixista. Contudo, Tim decidiu seguir outros caminhos e Freddie Mercury entrou em cena. Nascido com o nome Farrokh Bulsara, Freddie era um grande admirador do Smile e amigo de Tim, sempre acreditando no potencial da banda. Quando surgiu a oportunidade, Freddie se juntou a Brian e Roger, trazendo uma nova vitalidade e visão ao grupo. Ele sugeriu a mudança do nome para Queen, um título que ele achava majestoso e universal. Além disso, desenhou o icônico logotipo da banda, inspirado nos signos astrológicos dos membros, leões para John Deacon e Roger Taylor, um caranguejo para Brian May e duas fadas para si mesmo, representando o signo de Virgem. Freddie Mercury tinha uma presença de palco magnética, que rapidamente o tornou o centro das atenções. Sua voz poderosa e estilo inconfundível ajudaram a definir a identidade do Queen, enquanto Brian May, com sua guitarra Red Special, feita à mão, criou um som único, que se tornou a marca registrada do Queen. O primeiro álbum da banda foi lançado em 1973, e embora não tenha sido um sucesso imediato, revelou o potencial do grupo. O reconhecimento internacional chegou ao terceiro álbum, que foi em 1974, e foi consolidado com a Night at the Opera, em 1975, que trouxe a lendária música Bohemian Rhapsody e catapultou o Queen para a fama global. Mary Austin, embora não fosse amplamente conhecida durante a ascensão do Queen, ganhou uma nova notoriedade com o lançamento do filme biográfico sobre a banda. Ela não exerceu a mesma influência que a Yoko Ono sobre os Beatles, mas era uma presença amada por todos da vida de Freddie Mercury, inclusive por sua família. Mary veio de uma família modesta, seu pai trabalhava em uma loja de papelaria e sua mãe como empregada doméstica, ambos dedicados a ela. No final da adolescência, Mary começou a trabalhar em uma loja de roupas em Londres, em um local frequentado pela alta sociedade. Foi lá que conheceu Freddie, que se tornou um frequentador assíduo da loja. Com o tempo, Freddie e Mary se aproximaram e alguns meses depois, ele se mudou para seu apartamento. Durante o crescimento da banda e os compromissos constantes, Mary acompanhava Freddie sempre que possível e apareceu em várias fotos ao lado dele. Em 1973, o Queen já estava ganhando destaque na Inglaterra, e foi nesse ano que Freddie, com um toque de timidez, pediu Mary em casamento. Ela nunca se esqueceu daquele momento, abre aspas, ele me deu uma grande caixa de Natal, dentro de qual havia outra caixa e assim por diante. Finalmente, encontrei um lindo anel de jade na última pequena caixa. Fiquei chocada e apenas sussurrei, sim, eu aceito. No entanto, o casamento nunca se concretizou devido à crescente agenda de compromisso de Freddie Mercury com a banda, que exigia horas no estúdio e viagens pelo Reino Unido e Europa. Mary ficou intrigada com a confiança de Freddie, algo que não havia visto em ninguém antes. Quando se conheceram, ela tinha 19 e ele 24 anos. E apesar de jovens, Freddie sempre acreditou no sucesso da banda e dizia que ela estaria com ele em todos os momentos. Com o tempo, Mary percebeu que a distância entre eles estava aumentando e começou a se preocupar com a possibilidade de Freddie estar envolvido com outras pessoas. Em uma conversa sincera, Freddie revelou a Mary que era bissexual, algo que ela já suspeitava, mas não havia confirmado. Mary recorda, abre aspas, eu nunca vou esquecer aquele momento. Lembro-me de dizer que a ele a verdade, achava que ele era gay. Apesar da revelação, a amizade deles permaneceu sólida e verdadeira, com Mary permanecendo como a figura central na vida de Freddie. Após a confissão, Mary e Freddie, embora fisicamente separados, mantiveram um vínculo profundo e espiritual. Freddie comprou um apartamento próximo ao seu para Mary,
e a nomeou assistente pessoal da banda, garantindo que se vissem praticamente todos os dias. Em uma entrevista de 1985, Fred expressou seu carinho por Mary, afirmando que ela era a única e melhor amiga, comparando-a com uma esposa de direito. Mary mais tarde se casou com o empresário Percy Cameron, e o casal teve 2 filhos, Richard e Jane. Apesar do fim do casamento, Fred Mercury permaneceu uma figura importante na vida de Mary, sendo padrinho de batismo de Richard. Mary continuou a apoiar Fred até seu falecimento, em 24 de novembro de 1991, um dia após anunciar publicamente que tinha AIDS. Mary e Tim Hutton estavam ao seu lado na hora de sua morte, e Mary cuidou de Fred durante toda a sua doença. Após a morte de Freddie Mercury, Mary, agora com 73 anos, vive uma vida mais reservada na mansão de Fred, em Londres, onde os fãs ainda o visitam para prestar homenagens. Ela também vendeu itens que pertenceram a Fred, mantendo viva a memória do cantor. A perda de Freddie Mercury foi imensa para a família e seus fãs, mas seu legado continua a ser celebrado pela banda Queen e por todos que admiram. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa aqui o seu like, comenta, compartilhe. Não esqueça de se inscrever. Tamo junto.